COP das Favelas, unindo vilas e favelas por justiça social e climática. Não dá para falar sobre crise e transição climática sem envolver nessa discussão as vilas e favelas. Algumas informações da COP das Quebradas. Dados das condições atmosféricas a partir da temperatura, umidade, entre outros elementos coletados dentro das favelas, nos mostrou que a Cabana do Pai Tomás é a região dentro de Belo Horizonte mais quente. A Serra do Curral é um dos principais controladores de clima da região. Belo Horizonte tem 218 vilas e favelas. A palavra favela. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão oficial do Brasil, até no ano de 2023, não aceitava a palavra favela como uma palavra pertencente ao vocabulário oficial. Utilizavam aglomerado subnormal, termo preconceituoso. A partir do ano de 2024, a palavra favela ganhou a termologia oficial do IBGE. Muito importante, né? Eu estou exatamente na região do Taquaril e eu estou lá praticamente dentro de uma área de mineração. E assim, eu concordei em algumas coisas, não concordei em tudo. Principalmente quando o professor falou dos estudos que ele fez com relação ao clima, né? E o que a gente está discutindo aqui vai muito além de sentir calor. Vai muito além de sentir calor. Né? E a gente precisa estar olhando essa questão das mudanças climáticas exatamente com este outro olhar, que é dessa segregação social histórica que a gente sofreu no país. Então nós estamos em áreas extremamente abandonadas pelo poder público, pelos políticos, que pouco ou quase nada investiram na melhoria de qualidade de vida da gente. Então, lá no Taquaril, por exemplo, né, o clima ainda é bom. Inclusive, quero aproveitar o momento para informar que a gente conseguiu fazer um documentário sobre as denúncias que a gente acumulou com relação à mineração lá na Serra. Fizemos isso como uma estudante da UFMG. O filme chama Feridas na Terra, né? Ele foi exibido no dia 1º, no dia 21, amanhã ele vai ser exibido lá no CRAS Taquaril, e no dia 21, agora de outubro, no Cine ali debaixo do viaduto de Santa Teresa. É bom que as pessoas assistam para entender que o impacto não é só na vida da gente lá no Taquaril, e a gente não está falando só da beleza da serra, quanto proteção, quanto cartão postal da cidade. Nós estamos falando do local aonde a nossa vida está, porque é lá que sai a água que abastece as nossas casas aqui na cidade de Belo Horizonte e mais 70 municípios da região metropolitana. Então, assim, a gente precisa cuidar da serra quanto um patrimônio mundial. A gente precisa cuidar da serra para a gente ter vida, né? E o pessoal vira e fala assim, mas nós precisamos da mineração, porque o seu telefone é fruto de mineração, a panela que você cozinha, eu prefiro cozinhar numa panela de barro e conversar igual a gente conversava há alguns anos atrás. Se eu vou perder a minha vida, eu quero regredir, eu quero voltar para trás. Mas eu quero viver, não quero morrer por causa de um telefone, de um iPhone, sei lá o que é. A gente não precisa disso para viver, a gente precisa de qualidade de vida. E aí, o que acontece? Além da gente enfrentar essa mineração desenfreada que ainda ameaça a serra e o nosso lençol freático todo, né? A gente tem todo o descaso estrutural de 40 anos de moradia de uma região em que fomos autorizados pelo Estado e que a gente não recebeu quase nenhuma, na verdade, quando a gente recebeu lá, nenhuma infraestrutura urbana. A gente só conseguiu começar a melhorar a nossa qualidade de vida lá no Conjunto Taquaril, que é maior, uma área maior do que muitos municípios do estado de Minas Gerais,
através do orçamento participativo de 93 para cá, porque a gente não tem saneamento ainda para todo mundo, não temos ruas asfaltadas, nós temos 5 vias de acesso só que faz o trajeto nessa cidade. Ontem a gente estava discutindo a questão do lixo, mas é muito complicado você subir um morro que tem, quando tem 600 degraus de escada, para colocar o lixo lá na parte de cima, né? E a coleta que se faz não vai na porta das pessoas, porque não existe isso, não existe, não tem condição. Então, se a gente discute toda essa questão climática, olhando simplesmente para o calor que a gente está sentindo, e não da qualidade, da forma de vida que as pessoas estão ocupando essa cidade, que nós temos direito, né? A gente não vai avançar nessa discussão. E a gente está fazendo essa discussão dessa questão climática há muito tempo. É claro que alguns anos atrás não levava esse nome. Mas, por exemplo, o Taquaril, lá na década de 90, foi a primeira área da cidade a ser obrigada a montar um núcleo de defesa civil, por causa da quantidade de pessoas que morria devido às chuvas e à falta de infraestrutura no conjunto, entregue pelo poder público para a gente morar. Então, isso é para a gente ter uma visão de como que os governos tratam a população mais pobre na cidade. E para dizer o seguinte, não existe absolutamente nada que vá falar de fato e fazer alguma diferença na vida do povo favelado da cidade, né? Porque eu faço questão de dizer que eu sou uma cidadã em situação de favelização, porque eu sou obrigada a estar lá e eu não tenho outra opção. Não tenho outra opção. E eu e todas as pessoas da minha cor, da minha classe social, porque não foi reservado parte da cidade com qualidade para que a gente morasse, né? Então, se a gente não tiver, de fato, um comprometimento do poder público para cumprir o que está na Constituição Federal e nos colocar para nos escutar com relação às políticas públicas e principalmente a aplicação do recurso público, que é nosso também, porque a gente também é pagador de imposto, a gente só não paga 2, quase todos nós não pagamos 2 tipos de impostos, o resto da gente paga sem direito a questionar, né? A gente não paga o IPTU, porque geralmente a gente não tem casa, ou se a gente tem casa, essa casa não está regularizada, né? E a gente não paga o IPVA, porque a gente anda de busão, a gente não tem carro próprio, a maioria de nós, pelo menos até alguns anos atrás, não tinha, a maioria ainda não tem. O resto tudo é descontado na fonte e nós precisamos ter controle de onde esse dinheiro é gasto. A gente precisa influenciar na aplicação desse recurso, para de fato melhorar a qualidade de vida da gente. Então, para encerrar, eu queria lembrar a todas as pessoas que estão aqui, que é importantíssimo nós, quanto pessoas da periferia, da favela, acompanhar essa discussão pública que é aberta na cidade. Por exemplo, uma questão que tem trazido muita dor de cabeça para a gente agora, um pouco menos agressiva, né? Ela já foi muito agressiva, que é a questão do plano diretor da cidade. A primeira vez que nós descemos e influenciamos de fato em planejamento urbano da cidade de Belo Horizonte, colocando no planejamento os instrumentos de justiça tributária, que era o IPTU progressivo, a gente tomou uma rasteira da própria prefeitura, da Câmara Municipal, fomos prejudicados com recursos que poderia ter investido na melhoria de qualidade de vida das favelas da cidade e na produção da moradia, que é a outorga onerosa do direito de construir, que devolveu para os empresários ricos da cidade milhões, na ordem de quase 200 milhões, é muito mais dinheiro do que foi destinado para discutir o orçamento de favela, por exemplo, no ano passado, né? E que a Câmara, de novo, tentou devolver mais 35 milhões agora há pouco tempo, né? A gente precisa voltar para participar de novo da Conferência de Política Urbana e colocar esse instrumento lá e exigir que se cumpra, para que a gente tenha recurso. Nós perdemos também um outro espaço que era extremamente importante na construção de política pública para a favela, que era o Fórum de Favela que existia e que a gente considerava que era
um cumpridor de um instrumento constitucional que chama gestão democrática da cidade. E era onde a gente tinha voz e vez para levantar as nossas questões, e o Fórum de Favela deixou de existir desde 2009, caso me engano aqui, se não me falha a memória, né? E era um fórum extremamente importante, porque além de discutir as questões do risco, do saneamento, da falta da violência, as alternativas que a gente própria criava nas comunidades, a gente tinha essa interação toda e conseguia ter uma visão geral da cidade e se fortalecer para cobrar as coisas que vão trazer essa justiça social que a gente está falando aqui e que sem ela não haverá justiça climática. Não haverá justiça climática. Então era isso que eu queria deixar, convidar as pessoas aqui para assistirem esse filme, que é muito importante. Ele vai revelar o que já foi revelado aí pelo Fantástico, mas que a gente já tinha denunciado há muito tempo, né? Que levou, graças às boas energias, os criminosos, a primeira vez, para uma penitenciária de segurança máxima, estão presos, alguns deles, a gente espera que todos vá, porque isso afetou de forma muito drástica a saúde das crianças do Taquari, afetando o nosso futuro, a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de água, e a gente precisa que a cidade olhe não só para nós, mas olhe para nós que estamos numa área que é importante para a vida de todos os cidadãos dessa cidade, da região metropolitana. Eu agradeço o espaço, desejo muito bom evento para todo mundo. Amanhã a gente vai estar aqui e vamos fazer as propostas para que a gente consiga de fato levar a justiça social, mas a justiça tributária também, para que a gente possa comer uma parte desse bolo que a gente só bate, assa e os outros vêm e comem e deixa a gente olhando, não sobra para a gente nem o farelo se a gente não corre atrás. Obrigado pelo convite. Muito bom, Ednei.